Continuando o nosso estudo de documentação de projetos, nesta aula nós vamos estudar algumas manobras, vamos dizer assim, que a gente pode fazer com tabelas nas folhas. Eu criei aqui para esse exercício uma tabela de portas. Só relembrando que para criar tabelas eu venho aqui no menu Vista, Tabelas e Quantidades, seleciono o tipo de tabela que eu quero criar. Eu selecionei aqui, por exemplo, portas, e aí selecionei os campos que eu gostaria de obter, dei OK, e aí ele criou aqui no navegador de projetos essa tabela de portas. Para colocar na folha é só arrastar aqui para dentro e marcar a posição onde eu coloco. A primeira diferença que eu queria salientar com relação às tabelas é que, ao contrário das vistas de projeto, as tabelas podem aparecer em mais de uma folha. Então eu posso ir aqui na outra folha, né, e arrastar a tabela aqui para essa outra folha. Com um pequeno detalhe. Reparem aqui a largura dessa coluna. Eu vou mexer na largura dessa coluna aqui. Vou exagerar um pouco, tá, na largura desta última coluna. Vou voltar para outra folha. E ela também estará alterada. E também na tabela, né, propriamente dita, no navegador de projetos, ela foi alterada. Então algumas operações que eu realizo lá na folha, ela se reflete na tabela, em todas as folhas onde esta tabela estiver inserida. E vice-versa, se eu estiver aqui na tabela propriamente dita e reduzir alguma coluna, né, ou aumentar, enfim, as modificações que eu fizer aqui, elas irão se refletir também lá no meu desenho, tá ok? Na tabela inserida na minha folha. No caso de uma tabela ser muito extensa, né, você pode dividir essa tabela em partes. Aqui eu tenho essa alça de quebra aqui, ó, dividir tabela, né, eu clico aqui, a tabela se divide naquele ponto, e aí eu posso, através deste controle aqui, determinar o comprimento, vamos dizer assim, de cada tabela. Se eu puxo aqui para baixo, eu estou tornando esse lado mais comprido, e ele não repete os campos, ele encurta do lado de cá, a semelhança de uma escada, né, o número de degraus. Ok? Então aqui eu posso tentar a melhor maneira de equilibrar esses dois lados da mesma tabela. Se eu precisar, se for uma tabela muito extensa, eu posso dividir novamente essa tabela, ok? E aí eu tenho controles nas duas primeiras, tá? A última eu nunca tenho controle porque ela é uma consequência. Eu diminuo aqui, eu posso achando a melhor forma de equilibrar o tamanho dessas tabelas. Não é possível mover uma parte ou uma seção, que a gente chama isso aqui de seções da tabela, né, para uma outra folha. Se eu precisar fazer isso, clico aqui na tabela e duplico a vista, né? E aí eu formato uma tabela de um jeito, uma tabela de outro, e insiro cada uma dessas tabelas em uma folha separadamente. Caso você precise mover uma das seções da tabela para uma outra parte do desenho, né? Quando eu seleciono a tabela, ela é selecionada como um todo, aqui aparece uma cruzinha, tá? Que é o controle. E aí eu posso movimentar cada seção da tabela separadamente, ok? Mas elas, embora estejam em posições diferentes, continuam tendo a mesma dependência, né? Ou seja, se eu mover um controle, mudando o comprimento da tabela, ele irá alterar o comprimento da outra e assim por diante. E se eu precisar eventualmente reunificar seções dessa tabela, basta eu selecionar o mesmo controle e arrastar aqui para cima uma da outra. As tabelas são reunificadas. Para eu alterar a largura, né, da coluna, a gente já viu que eu pego esse controle e mudo, né? Eu mudando em uma tabela, automaticamente eu mudo na outra também, da mesma forma como eu estarei mudando, né, na largura da tabela aqui também no navegador de projetos. E essas modificações em nível de divisão das tabelas, elas serão refletidas aqui na outra folha onde essa tabela estiver inserida. Tá? Não dá para eu dividir a tabela de um jeito numa folha e botar posições diferentes e em outra folha está em outra posição.
Ok? O que eu fizer em uma folha irá se refletir na outra. Caso seja necessário divisões diferentes, é aquele processo. Você vem em tabela, duplica essa vista e aí insere cada uma delas numa folha diferente. Agora vamos fugir um pouquinho do assunto folhas, né, mas tratar diretamente da formatação dessa tabela na folha, para que a gente tenha aí um acabamento final bem satisfatório. Vou unificar novamente essa tabela e a gente vai estudar aqui algumas modificações possíveis. Para eu formatar uma tabela, a primeira providência que eu tenho que tomar é aqui, selecionar na tabela, eu clico com o botão da direita e vou em editar tabela, ok? Ou simplesmente eu venho aqui e dou um duplo clique aqui na tabela no navegador de projetos. E a primeira coisa que eu tenho que cuidar é do tamanho dos textos, porque isso vai refletir diretamente na formatação da tabela. Para vocês verem, por exemplo, aqui, ó, o primeiro texto de famílias, ele está dividido em 3 linhas, né? Eu posso simplesmente arrastar aqui de modo que ele caiba, tá? Mas essa divisão ela acontece em função do tamanho do texto, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui. Então é preferível, antes de tudo, formatar a aparência da tabela. Eu venho aqui em editar e escolho o texto do título, o texto do cabeçalho ou o corpo do texto, né? Por exemplo, aqui eu tenho o meu padrão, né? Eu posso escolher 2 milímetros Arial, que seria o meu padrão. Vou modificar por enquanto só isso aqui para ver como isso se refletiu lá na minha folha. Olha lá, já mudou para 2 linhas. Então perceba a importância de você começar pela formatação do texto. Então, uma vez que todo esse corpo aqui está definido, eu volto aqui, vou definir também em aparência, né, o título. Tá? No meu caso, por exemplo, eu vou usar 3,5 milímetros Arial e no título, e no cabeçalho eu vou usar um pouquinho maior, 2,5 Arial. Ok? É um padrão meu, cada um vai ter o seu próprio padrão. Clique em OK, vou dar uma olhada de novo lá. E o próximo passo agora é definir, já que a altura do texto já está definida, é definir a largura das colunas. E aí, lembrando que isso vai refletir, olha como a tabela já ficou bem mais agradável, né? Falta agora aqui a coluna de cabeçalhos. E está lá o primeiro passo para a formatação da minha tabela. O melhor ambiente para eu formatar a minha tabela é no navegador de projeto. Primeiro, porque eu tenho uma visualização mais próxima da realidade. E segundo, que eu tenho os controles reais sobre tabelas. Quando eu seleciono aqui essa tabela, estando na folha, repare, os controles são simplesmente do menu modificar. Ao passo que quando eu estou na tabela, eu tenho outros controles aqui com relação a colunas, linhas, títulos e cabeçalhos. Ok? Eu tenho um controle maior sobre os elementos. Além disso, aqui em propriedades também eu tenho os botões, né, relacionados com as propriedades da tabela. O primeiro movimento que eu poderia querer fazer seria adicionar outros campos. Nesse caso, basta selecionar o campo que eu desejo, adicionar a tabela, e aqui eu posso mover para cima ou para baixo, encontrar a melhor posição, né, dessa coluna desse campo, relativa a esse campo. Não vou inserir aqui nessa tabela, porque eu já tenho os campos que eu desejo. Eu posso também, eventualmente, mudar o título, né, sem mudar o nome do parâmetro. Eu posso, eventualmente, querer formatar uma outra coluna. Nesse caso, eu posso clicar nessa guia aqui, que não faz parte da tabela, ela não aparece lá na tabela, semelhante ao Excel, né, uma referência de coluna A, coluna B, coluna C. Posso, se quiser mais de uma, eu posso simplesmente arrastar, e aí eu posso, aqui em aparência, por exemplo, sombreado, né, eu posso colocar um sombreado cinza, por exemplo, destacando uma ou outra coluna. Aqui no caso eu sombreei as colunas A e B. Lá na folha, olha lá, essa formatação se refletiu. Voltando lá no navegador de projetos. Uma outra alteração na forma da tabela. Eu posso, aqui por exemplo no título,
né? Seleciono o título e eu posso inserir, por exemplo, uma linha, né? No caso aqui eu estou tratando de linhas, né? Então selecionei e no menu linhas eu posso inserir uma linha abaixo da selecionada. E aí automaticamente ele fez uma divisão dessa linha, tá? Em algumas colunas. Eu posso aqui, semelhante às tabelas do Excel, posso, por exemplo, selecionar duas células adjacentes e mesclar. Eu posso movimentar a posição dessas divisões. E dentro de cada uma dessas células, eu posso inserir, por exemplo, uma imagem, uma logo da empresa. Inserir a logo do CAD-Norma. Posso ainda em linhas redimensionar. E aqui eu determino em milímetros a altura desta linha. Outra coisa que eu posso inserir aqui são dados do projeto, parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui em categoria, eu posso, informações de projeto, inserir, por exemplo, o nome do cliente, ou o status do projeto, ou o número do projeto, ok? Qualquer dado daqueles que são informações do projeto. Que só para lembrar, essas informações estão aqui no menu gerenciar, aqui informações do projeto, ok? Está aqui, ó, no nome do cliente. Ou você pode simplesmente escrever seu próprio texto aqui e modificar o alinhamento, alinhar horizontal pelo centro, alinhar vertical, ok? Enfim, você pode trabalhar aqui como se fosse uma tabela do Excel. Você pode também trabalhar nas bordas, né? Projeção, o tipo de linha, linhas grossas, tá ok? Enfim, você pode trabalhar toda a formatação da tabela que irá se refletir na sua folha. E um último item aqui, só para fechar, aqui em formatação, eu posso determinar que a orientação do cabeçalho, né, ou o alinhamento seja vertical. Ok, aqui ele vai aparecer comum, mas lá na folha, olha lá, o nome vai aparecer na vertical. Vou dar o Ctrl Z aqui, ele vai voltar essa ação. E se eu quiser retirar essa linha aqui, que não é comum aqui no Brasil a gente usar esse espaçamento, aqui em aparência, eu simplesmente retiro aqui a linha em branco antes dos dados. Ok? Está lá minha tabela plenamente formatada e essas alterações irão se refletir nas folhas aonde essa tabela estiver inserida. Ok? É isso que eu queria passar nessa aula. E na próxima a gente encerra o assunto folhas. Vamos para um novo capítulo. Aproveito para lembrar a todos que o curso de Revit agora está sendo distribuído não mais em DVD, mas em modelo único em pendrive, onde você tem um menu de acesso a todas as aulas, por módulo e por nível, com mais de 68 horas em 210 aulas disponíveis. Você pode adquirir este pendrive juntamente com o CAD-Norma Revit e os arquivos para exercícios aqui pelo site do CAD-Norma, acessando a loja virtual CAD-Norma Shopping, e aqui embaixo você tem o curso em pendrive. Ok? Agradeço mais uma vez a audiência e peço, como sempre, que compartilhem as videoaulas, compartilhem esse trabalho, pois isso é muito importante para a sua continuidade. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.